porque Tu és grande, Tu és soberano, Tu és poderoso. Na verdade, Tu és o Todo-Poderoso, é o Shaddai das nossas vidas. Tudo vai bem contigo, Senhor. Oh, obrigado. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós e exalta Jesus Cristo na nossa vida. Obrigado pela Tua palavra, que é a verdade, e o Senhor tem nos santificado dela, quando nós verdadeiramente somos enxertados nessa verdade. Obrigado por Jesus, que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, o autor e consumador da nossa fé, aquele que era, que é e que há de vir, o leão da tribo de Judá. Jesus, nome que está acima de todo nome. Sim, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pela Tua vida em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz a todos vocês que estão nos assistindo. Obrigado, grupo de louvor. Tiago, quero sua ajuda por um tempo aí. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, estamos aqui e ainda há pouco, no primeiro louvor, mais ou menos, que o pessoal estava começando a entoar ao Senhor, eu fiz uma selfie, fiz questão de colocar em alguns grupos essa selfie, mostrando como estamos aqui como igreja, naturalmente falando, ninguém sentado nas cadeiras, mas espiritualmente, pela fé, eu creio e estou vendo os rostos de todos vocês aqui. Eu sei quase onde você se senta, pelo menos aqueles que constantemente estão aqui conosco e sempre procuram aquele lugar. Então o seu lugar está aqui, ninguém vai tomar o seu lugar, é seu lugar, amém? E eu tenho certeza que em tempo muito em breve, nós estaremos juntos fisicamente, mas hoje estamos juntos espiritualmente e emocionalmente também, para falarmos das coisas do alto. E eu estou aqui como boca de Deus para tratar com a tua vida aquilo que mais uma vez você vai ouvir novamente, coisas que você tem ouvido, principalmente você que já tem um tempo conosco, você que tem ouvido as mensagens, vindo aos cultos, porque o apóstolo Paulo certa vez ele disse que não era problema nenhum para ele falar ou escrever as mesmas coisas. E eu quero fazer minhas as palavras de Paulo. Quero continuar falando as mesmas coisas, porque eu sei que é segurança para a sua vida, é segurança para a minha vida, é segurança para a vida da igreja. Precisamos sempre estar falando as mesmas coisas. Por isso que o tema da ministração hoje é fé fala, ok? Fé fala. Se fé fala, incredulidade também fala. E hoje eu quero colocar você no plano da palavra, para que você saiba como e quando abrir a boca, e abrir a boca da forma certa, porque muitas vezes a gente tem se perdido pelo abrir da nossa boca, por sermos precipitados no falar. Mas antes de entrar na ministração propriamente dita, eu alguns minutos antes de vir para cá, para estarmos louvando ao Senhor e começarmos os cultos, nós já estávamos aqui na igreja, eu estava lá no gabinete, eu recebi uma mensagem de Ivamar, um dos nossos líderes aqui da diaconia, que recebeu um pedido de oração que Jeromilton pediu na sobrinha dele, Débora de Lira. Ela está nesse exato momento com alguns problemas com relação ao Covid, e o seu pulmão está comprometido 70%. E eu quero, antes de ministrar, eu quero orar não só por Débora, mas vou usar o nome dela, fazendo uma oração verdadeiramente, estendendo essa oração para todos quantos estão na mesma condição que ela, ou talvez até pior, numa UTI, com falta de respiração. Um colega meu da PRF, da Paraíba, ele essa semana foi para a UTI, e de sexta para o sábado ele saiu, mas ele ainda está em observação. Mas ele conseguiu escrever e colocar no grupo dizendo o quão difícil é a falta de respiração,
E ele clamando, não é, para que orássemos, para que pessoas não passassem por isso. E nós precisamos verdadeiramente dar um basta em toda essa situação que tem acontecido. E eu vou orar. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra é a verdade. E a tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. A tua palavra também nos garante que nós, como igreja, somos coluna e baluarte da verdade. E que o Senhor nos deu as chaves para fazer toda a diferença. E que uma dessas chaves foi a autoridade no teu nome de desfazer as obras de Satanás aqui na terra. Também está escrito que tudo aquilo que ligarmos na terra é ligado nos céus. E que tudo aquilo que desligarmos na terra também é desligado nos céus. E eu oro em concordância com tantas pessoas que estão conectadas comigo nesse momento, para que seja desfeito do nome de Jesus tudo isso que tem assolado não só a nossa nação, mas o mundo inteiro, inclusive Débora de Lira, que está passando por uma situação difícil nesse exato momento. E estendendo essa oração, quero colocar diante de ti, Senhor, todas essas pessoas e pedir a tua misericórdia e a tua mão protetora sobre elas, em nome de Jesus. E eu falo com você também, Satanás, porque eu sei que a peste se propaga nas trevas, essa pandemia se propagou nas trevas. Isso é ideologia sua, isso é atitude sua, e você está embaixo dos nossos pés. Nós declaramos: pegue sua pandemia e saia da vida de tantas pessoas que estão com problemas. No nome de Jesus, eu declaro cura para essas pessoas. Eu declaro o tempo dessa pandemia acabando, no nome de Jesus. E eu te agradeço, Pai, porque assim como Jesus orou a ti, eu creio que o Senhor sempre me ouve. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Então, essa oração tem tudo a ver com o que nós vamos ministrar. Fé fala. E a minha oração foi declarar com fé o que o Senhor tem para a vida dessas pessoas. Não é desejo de Deus vê-las nessa condição. Então eu quero começar lendo uma passagem muito conhecida de todos nós, que está lá em Romanos, no capítulo 10, a partir do verso 8. A Bíblia diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Verso 9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa passagem ela é muito enfática, ela é muito clara. Não há necessidade de tanta interpretação. Você só precisa ler e meditar e entender que a salvação está muito perto de todos nós. Na verdade, em Cristo, toda a humanidade já foi salva. E eu quero te explicar isso. Quando ele foi na cruz do Calvário, e ele exclamou lá dizendo: está consumado. O que ele quis dizer: Pai, a missão que o Senhor me entregou para vir aqui na terra, resgatar a raça humana, tirar ela das garras de Satanás e colocar ela no plano original que o Senhor fez, dando a ela toda a condição de vida, toda a condição de autoridade, toda a condição de herdeiro seu, junto comigo, já está feito. E amados, agora, não porque Jesus fez isso, que todos os seres humanos não precisam mais fazer nada para herdar ou para receber esse presente. Sim, porque salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Foi Ele quem quis, e ninguém impôs nada a Ele. Foi algo que desejo dele, de estar integrando novamente ou reintegrando a humanidade junto dele, porque de fato Ele criou o ser humano para adorá-lo.
E por muito tempo o ser humano, porque morreu espiritualmente em virtude do erro de Adão, estava afastado de Deus. Não tinha comunhão no espírito com Deus. Porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas para que isso aconteça, é necessário nascer de novo. É necessário receber a salvação. E essa passagem de Romanos, que Paulo ele traz essa revelação nessa carta, ela mostra claramente como é que nós, todos nós, podemos vir a ter a condição novamente de gerar ou de ter comunhão com Deus e de chamá-lo de Pai. Porque em João, no capítulo 1, também diz que aqueles que recebem o poder de serem feitos filhos de Deus são os que recebem Jesus como Senhor das suas vidas. São os que acreditam, creram na obra que Jesus veio fazer. No Evangelho de João, o próprio Jesus falando a Nicodemos, ele também diz isso no capítulo 3, no verso 16. Que a gente precisa, que Deus amou o mundo. Quando ele diz o mundo, queridos, ele não está colocando naquele bloco, ele não está abrindo um parênteses dizendo só os evangélicos, os cristãos. Não, Deus amou a humanidade de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que nós precisamos fazer. E você pode dizer, mas pastor, o que é que tem a ver isso com fé fala? Tudo. Porque para você receber a salvação, para você verdadeiramente participar da família de Deus, você precisa tomar essa salvação, ou receber essa salvação por fé. E você não recebe simplesmente crendo dentro de você. Você precisa externar isso com a sua boca. Você precisa abrir a sua boca e falar aquilo que já está ardendo no seu coração. E dizer, eu creio no Senhor. E dentro dessa condição, a partir desse momento, a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que a partir desse momento, tudo aquilo que nós quisermos em Deus, não vai ser murmurando, não vai ser chorando, não vai ser reclamando, não vai ser de nenhum tipo de forma, vai ser pela fé. Tendo fé em Deus, tendo fé na sua palavra. E para que essa fé seja gerada, ou seja, manifesta, é necessário crer com o coração e falar com a boca. Da mesma forma que a salvação vem desse jeito, uma cura se manifesta desse jeito. Da mesma forma que a salvação vem desse jeito, a condição da sua vida no dia a dia também vem dessa forma. Você declarando, cheio da palavra, cheio do Espírito, declarando fé, chamando à existência o que não existe, como se já existisse. Veja, a Bíblia não diz pensando naquilo que não existe, como se já existisse. Diz falando, chamando. Para você chamar, você precisa abrir a sua boca. Você precisa deixar palavras saírem da sua boca. Por quê, querido? Porque palavras têm um poder criativo. E se nós não tivermos cuidado de agirmos dessa forma na nossa caminhada cristã, mesmo salvos, mesmo já tendo feito a confissão de fé, muitas coisas na nossa vida ficaram emperradas. Não porque Deus não liberou, não porque Deus não quer, pelo contrário, Ele já quis. Quando nós ainda não valíamos nada, quando nós éramos pecadores, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele já nos amou. E Ele já tinha designado Jesus para nos dar essa condição. Então não é o fato de fazermos ou deixarmos de fazer, é o fato de crermos na palavra e falarmos o que cremos, para chamar à existência. Sabe, não há fé sem confissão. Escute isso. Não há fé sem confissão. A fé, para se manifestar na vida de qualquer um, não basta só você sempre estar meditando. Isso é um ponto. Não basta você crer.
Isso é um ponto, tem que partir dali. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E para isso você precisa colocar a palavra de Deus dentro de você. Lembra daquele episódio que Jesus foi tentado pelo diabo? Deixa eu te dizer, Jesus não foi só tentado pelo diabo naquele período antes dele entrar no seu ministério propriamente dito, o ministério terreno. Sabemos que Jesus foi batizado nas águas, lá no Rio Jordão, por João Batista. E quando ele estava lá saindo das águas, a Bíblia diz que uma voz bradou do céu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, e uma voz foi dita, e não só Jesus ouviu, todos ouviram, inclusive quem escreveu o Evangelho. E disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ali ele foi revestido de poder. Ali ele recebeu o batismo no Espírito Santo. Para quê? Ele mesmo disse, depois de ser tentado, foi naquela sinagoga e declarou que o Espírito de Deus tinha ungido ele para pregar as boas novas aos quebrantados, para anunciar boas novas, falar das boas novas, declarar as boas novas, curar os enfermos, dizer, preste atenção, falar ao cativo que ele já está solto, que ele já está livre. Ele foi capacitado para fazer a obra de Deus aqui na terra. Mas antes de acontecer isso, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito, guiado, amados, pelo Espírito para o deserto, e lá para ser tentado pelo diabo. E o diabo o tentou 3 vezes, e sempre aumentando o nível de tentação. Mas todas as vezes que o diabo vinha ter com Jesus para tentá-lo e para mostrar a ele um pano de fundo muito bom, e era uma coisa que Jesus queria, e é por isso que se chama tentação. Você não é tentado pelo que não quer fazer, você só é tentado por aquilo que lhe atrai. E Jesus queria tudo aquilo que Satanás colocou diante dos seus olhos. Mas por ele estar cheio da palavra e cheio do Espírito, ele declarou: está escrito. Então não tinha como o diabo atrapalhar a caminhada de Jesus, embora tentasse de todas as formas, porque Jesus estava aqui na terra para mostrar a mim e a você como eu e você devemos nos portar diante das adversidades da vida, diante das tentações da vida, diante das circunstâncias que se levantam, diante das intempéries, diante dessa pandemia, diante de um desemprego fortuito, diante de um sintoma que venha no nosso corpo, diante de um problema de relacionamento que nós possamos vir a ter, diante de uma situação adversa com um companheiro, um amigo, um sócio, um irmão. Ele nos ensinou para nós andarmos como Ele andou. Ele nos ensinou a perdoar, Ele nos ensinou a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem. E amados, orar não fala de pensar somente. A oração só tem efeito se você abrir a sua boca. Tudo está na condição daquilo que tem dentro de você e que sai da sua boca. São esses tipos de coisas que fazem toda a diferença na vida dos cristãos. Pelo mundo afora tem muito cristão sofrendo, tem muito cristão sem saber o que fazer, todo meio que desbarateado, sem rumo, sem meta, aflito. Tudo porque não está conseguindo expressar em palavras como é que ele deve andar. Mas ele não consegue expressar em palavras porque ele não está colocando para dentro aquilo que é mais primordial, ou aquilo que é primordial. Não tem um mais nem menos, aquilo que é primordial. E o que é primordial? A palavra de Deus. A palavra de Deus é quem vai nos dar a condição de, cheios dela, podermos vencer tudo aquilo que chega diante de nós. A Bíblia diz: o que é que vence o mundo? A nossa fé. A fé que vence o mundo. É a fé que vence o mundo. Mas para a fé ser manifesta, queridos, é necessário
pensar certo e declarar aquilo que você está pensando. Então, existe uma passagem que sempre nos marcou tanto, sempre me marcou desde quando eu comecei lá em meados dos anos 90, quando me converti em 93 e comecei a engatear no Evangelho e me deparei com esse ministério. Me deparei com um homem chamado Bud Wright, Pastor Bud, como nós chamávamos carinhosamente, e que ele falava sempre as mesmas coisas. Ele sempre estava ministrando para nós fé, ele sempre nos corrigia nos mínimos detalhes daquilo que nós falávamos, desde coisas tão simples, simplória mesmo, de uma conversa bem informal, de amigos, às vezes até numa brincadeira. Dentro de uma brincadeira, se nós falássemos alguma coisa fora da palavra, sabe, fora da realidade de quem somos, do que temos e do que podemos, nós éramos corrigidos por ele e fomos forjados dessa forma. Então não havia brincadeira na incredulidade. Quando alguém dizia, estou doido por isso, ele já nos corrigia, dizia, você não está doido, irmão. Pastor, estou morrendo de fome. Não, você não está morrendo, rapaz. Pare de falar isso. Isso é mentira. Cuidado com o que sai da sua boca. E isso era incessantemente, não só no púlpito, mas em todos os lugares. E isso ficou impregnado nas nossas vidas. E fica difícil a gente desatar. E esse homem sempre trazia para nós algo que mudou a vida de um homem, do qual o nosso ministério começou a andar e tem a revelação de tudo aquilo que esse homem teve, chamado Kenneth Hagin. Um homem que estava debilitado, enfermo, com o coração crescido e completamente paralisado, né? E vários médicos, uma junta de médicos, na verdade, já tinha declarado que ali não tinha mais condições. Um jovem de 17 para 18 anos, desejoso de viver, mas deitado numa cama, sem poder nem se mexer, dependendo de quem colocasse comida na sua boca, dependendo de tudo, dependendo de quem levasse ele num banheiro. Mas ele se deparou com uma passagem na Bíblia, e essa passagem foi tão ensinada para nós através de Pastor Bud Wright e dos ministros que seguiram essa caminhada. Essa passagem, muitos dizem que na hora que leem, né, lembra na mesma hora, lembra Kenneth Hagin. Por quê? Porque ele recebeu como rema essa passagem. Ele tomou posse dessa mensagem. Ele pegou ela e viveu, botou para a coisa acontecer. E se está escrito, se é dessa forma, eu falo e vai acontecer. Essa passagem está lá em Marcos, no capítulo 11, versos 22 e 23. Eu quero ler com você. Olha que coisa forte. Está escrito: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Uma versão em inglês diz: tenha a fé do tipo de Deus. E ele vai explicar, queridos, no verso 23, qual é a fé do tipo de Deus. Que é essa fé que eu quero que você entenda. Que é dessa forma que eu quero que você saiba que o cristão precisa se portar assim, independente do que está vendo, independente do que está sentindo. Porque um crente, ele não vive pelo que vê, ele não vive pelo que sente, ele vive pelo que crê. E o verso 23 diz: porque em verdade vos digo que qualquer, e eu amo esse qualquer, porque aqui não diz que são os pastores, aqui não diz que são os apóstolos, não diz que são os profetas, aqui diz qualquer pessoa, qualquer que disser, abrir a boca, disser a este monte, ergue-te e lança-te
Pega essa passagem de Marcos 11 e lê ela no início. E você vai ver que esses 2 versículos aqui surgiram por causa de uma coisa que aconteceu num dia anterior. Jesus se deparou com uma figueira. E a Bíblia diz que ele estava com fome. E a figueira estava um pouco distante dos seus olhos. E ele foi até o encontro da figueira. Porque quando ele viu a figueira estava florida. E quando ele chegou naquela figueira, não tinha filho. E Jesus, a Bíblia diz que ele declarou, ele falou, ele abriu a boca, queridos. Ele disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus estava falando com uma árvore. Jesus estava falando com uma árvore. E ele próprio disse que nós devemos andar como ele andou. Nós devemos seguir os passos dele. Isso significa, queridos, que se você abrir a sua geladeira e só tiver uma garrafa de água, de PET de água, que não tenha nada, começa a chamar à existência o que você quer para aquela geladeira. Se você entra no seu carro e você está sem o dinheiro para o combustível, declara, chama à existência. Parece doido, parece uma loucura. Só parece a loucura para o mundo. Para aqueles que creem é fé. E fé fala. Chama à existência o que não está existindo. Esse homem, Kenneth Reagan, que saiu de um leito de morte, que todos os familiares já estavam conscientes de que ele não ia sobreviver. Ele se levantou daquele leito, depois de quase um ano, porque ele creu nessa passagem. Se você puder ler alguns livros dele, você vai ver o testemunho que ele dá. E simplesmente esse homem que estava fadado a morrer, com 18 anos de idade, ele viveu até os seus 86 anos. Tem uma mensagem dele, talvez você possa encontrar no YouTube. Eu creio que ele já tinha seus 50 anos. E ele usava até um microfone desse que eu estou usando, facial, só que era com um fio, por causa da tecnologia da época. E ele começa na ministração, no meio da ministração, a declarar: eu não vou morrer daqui a 1 ano, eu não vou morrer daqui a 5 anos. E ele continuou dizendo: eu não vou morrer daqui a 10 anos, eu não vou morrer daqui a 15 anos, eu não vou morrer daqui a 20 anos. E deixa eu te dizer, passaram-se mais de 40 anos, porque ele declarou fé. E nós, você, eu, precisamos viver dessa forma, tomando posse, mas falando. Por quê? Porque a Bíblia diz: tenha a fé do tipo de Deus. Não foi assim que Jesus disse? E qual foi a fé do tipo de Deus? Nós podemos observar isso em Hebreus, no capítulo 11, verso 3. A Bíblia diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, Deus disse, e o que ele disse aconteceu. Você sabe, lá em Gênesis, no capítulo 1, nós não precisamos ir lá, mas se você quiser, depois você pode conferir. E você vai ver que tudo aquilo que Deus chamava à existência acontecia. E quando acontecia, a Bíblia diz que viu Deus que era bom. E no final de toda aquela criação, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E ele terminou dizendo: viu Deus que era tudo muito bom. Porque era o que ele queria. Ele chamou à existência o que já tinha no seu coração. Porque ele creu e falou, as coisas começaram a acontecer. Aí Efésios, no capítulo 5, verso 1, diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. O que era imitar a Deus? Agir como ele agiu, falar como ele fala, chamar à existência o que não existe. É algo que você precisa crer, sabe? É algo que você não entende na sua razão. Não, Deus não se entende pela razão.
Deus não se entende por um estudo filosófico, por uma universidade que você faça, seja de cálculo, seja o que for. Não, Deus se entende por fé. Quantas pessoas tão inteligentes, sábias em tantas coisas, se tornam pessoas que não creem em Deus? Quantos cientistas não creem em Deus? Acha que tudo isso é uma falácia. Por quê? Razão demais, intelecto demais, estudo demais de coisas naturais, e não conseguem discernir as coisas espirituais. Por quê? Porque são naturais. E a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas o natural não consegue discernir. Sabe o que é que esses homens precisam? Essas pessoas precisam da minha e da sua oração, da minha e da sua compaixão, de mim e de você anunciar o Evangelho para elas e dizer que a vida é muito mais do que provar que 2 mais 2 são 4. Existe um Deus do sobrenatural. Existe um Deus que está acima de todas as coisas. E é esse Deus que anda em fé e nos ensina na sua palavra a vivermos isso. Então a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores dele. Se ele chamou à existência o mundo que ele queria, e todas as vezes que ele falava acontecia, e ele disse que era bom, começa a criar o teu mundo com as tuas palavras. Eu sei porque sei que tem muitas pessoas que passam por situações tão adversas, e mesmo assim passando, elas no meio da situação, ou no final de uma situação, ainda declaram dizendo: eu não disse que isso ia acontecer. E a verdade aconteceu por causa da murmuração, aconteceu por causa da incredulidade. Porque se fé fala, incredulidade também fala. Tenha cuidado com o que sai da sua boca. Olha que coisa interessante. Olha o que está escrito na palavra, em Provérbios, no capítulo 18. E eu só estou lendo versículos muito conhecidos, amigos, do nosso meio. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo sabem de cor e salteado dessas passagens. Mas deixa eu lhe dizer, amados, não basta só sabermos. O fato não é só adquirirmos o conhecimento, mas é colocarmos esse conhecimento em prática. Não, o fato de você ter ouvido 1, 2, 10, 20 vezes essa mesma passagem não vai te fazer a diferença na tua vida. Porque o próprio Jesus disse que o homem prudente é o que ouve a sua palavra e pratica ela. Então não basta você só se alimentar de muito conhecimento. Lembre-se, a ciência ensoberbece, mas o amor edifica. Então não é só o simples fato de você saber onde está escrito, mas é você botar aquilo dali para funcionar na tua vida. Provérbios 18, verso 20, diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Eu achei tão interessante, eu gosto tanto dessa passagem, eu medito tanto nela, e eu fui buscar em algumas versões, e na Nova Tradução, na linguagem de hoje, é uma versão perfeita para um momento como esse, para você ficar sintonizado de quão importante é o que sai da sua boca. E a minha oração é que o Espírito Santo sempre te lembre dessa mensagem, para que quando você estiver diante de uma adversidade, ou de uma decisão a tomar, que você não fale em incredulidade, que se você não tem o que dizer, por fé, fique calado, porque no muito falar não falta transgressão. E se você não estiver cheio da palavra, você vai falar coisas que possa ser que no final você vai se arrepender. É o que está escrito. Olha que coisa tremenda. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, essa mesma passagem diz assim: você terá de aguentar as consequências
de tudo que disser. Preste atenção. Verso 20 diz: você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. E o 21 diz: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. É sério. O que você diz, o que sai da sua boca, tem o poder de salvar ou de destruir uma vida. E cuidado que essa vida pode ser a sua. Porque diz: portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Sabe, se você puder escrever ou digitar no seu tablet, no seu smartphone, ou escrever mesmo num papel e colocar isso em um lugar e sempre estar meditando, tenho certeza que você vai pôr um vigia na sua boca. Sabia que a Bíblia manda nós pormos um vigia na nossa boca? Dada a importância que Deus dá a esse assunto tão importante que é a questão do falar da forma certa. É muito sério. Então escute isso: você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Outra passagem em Provérbios diz assim, Provérbios 6, no verso 2: diz: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Eu sou do tempo, que quando meu pai via meu pai fechando algumas coisas e alguém queria, vamos colocar no papel, ele disse: não, a minha palavra basta. Infelizmente, estamos vivendo no meio de uma geração pervertida, corrupta, confusa, com problema de identidade. Sabia disso, queridos? Que existem muitos cristãos hoje com problema de identidade. Problema de identidade, não sabem quem são. Não sabem quem são. Então hoje tem que ser tudo no papel e nem basta escrever, não basta, você tem que ir num cartório, autenticar, todo um procedimento formal para fechar um negócio. Não, amados, a sua palavra deve valer o quanto pesa, ou deve pesar o quanto vale. Porque a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Uma vez que você falou, arque com as consequências do que você falou. E seja sério nesse compromisso. Agora, é muito fácil diagnosticarmos, percebermos se verdadeiramente aquela pessoa que se diz crente está andando em fé. Basta passar alguns minutos com ela, conversando com ela. Possa ser que em um dado momento ela ainda queira esboçar uma maneira de ser crente, se portar como crente, se vestir como crente. Mas se começar a falar de algumas coisas do dia a dia, aí você vai ver quem ela é de fato, por aquilo que sai da sua boca. Ou se você começar a questionar coisas a ela, e você vai ouvir muito: não posso, não tenho, não consigo, está difícil, só a graça. Que graça? Porque se for só a graça, está tudo bem, obrigado. E é para dizer rindo: ah, meu irmão, a minha vida, pela graça, tudo maravilhoso, porque ela está me colocando para cima. Ela sempre me coloca para cima, porque essa graça de Deus me capacita a fazer coisas que naturalmente eu nunca iria conseguir. Me capacita a resolver coisas que naturalmente eu nunca conseguiria resolver. Mas infelizmente não é isso. Infelizmente, quando se diz é só pela graça, ele está dizendo, declarando: a minha vida está um fracasso. Então pode ser a graça, mas não de Deus.
E a gente precisa ter muito cuidado. Então é possível saber se alguém está crendo corretamente por aquilo que sai da sua boca. Agora, se a confissão daquela pessoa for errada, é simplesmente porque a sua crença está errada. Se a sua crença está errada, é porque essa pessoa está com pensamentos errados. Agora, essa pessoa que está com os pensamentos errados, ela só consegue mudar por um canal. Não é vindo para orações, não é ligando para A, B, C ou D, não é pedindo imposição de mãos. Só existe uma maneira de mudarmos os nossos pensamentos. E essa maneira está escrita em Romanos, no capítulo 12, verso 2. Que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento, para experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Escute isso. A única forma de você mudar os pensamentos que estão te levando para viver uma vida de incredulidade é você renovar a sua mente com o lavar regenerador da palavra de Deus. Não tem segredo, não tem mistério, nem tem mágica. Deus não quer, queridos, que você seja dependente de homens. Deus não quer que você seja dependente de líderes, de pastores, não. Deus quer que você seja dependente dEle, e somente dEle. Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é aquele que vivifica a palavra de Deus. Quando colocamos a palavra de Deus dentro de nós, o Espírito de Deus vivifica essa palavra. E quando ela sai da nossa boca como rema, tudo aquilo que você falar vai acontecer. Porque Ele vai pegar junto com você. Ele vai te lembrar das coisas que você está colocando para dentro. Nesses dias eu ensinando no rema, eu até brinquei que um homem cheio da palavra, quando eu digo homem, o ser humano, o homem, a mulher, cheio da palavra, ele precisa se encher tanto da palavra, que até uma topada que ele levar, em vez dele fazer, ele vai dizer aleluia, porque ele já está cheio da palavra. E no aperto, no arroxo, no acocho, quando ele é espremido de todos os lados, o que sai dele é a palavra. E a palavra da fé que sai dele é a que vai trazer o resultado para a vida dele. É por isso que eu e você precisamos pensar certo, através do conhecimento da palavra. E quando pensarmos certo, isso sim, vamos crer certo. E no momento que passarmos a crer certo, a boca vai falar do que está cheio o coração. É simples assim. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. É disso que eu estou falando. Não adianta você falar, querer pegar até umas frases de efeito, porque isso tem acontecido, irmãos. Até com grandes ministros. Tem acontecido com ministros de Deus, só com frases de efeito. Não, frases de efeito não vão mudar. O que vai mudar é se essa frase de efeito for alinhada com a palavra que esteja dentro de você, saindo com fé. Mas frase de efeito por frase de efeito são mais palavras soltas ao ar e não vão produzir resultados na nossa vida. É por isso que nós precisamos andar arraigados nessa palavra, firmados nessa palavra, sabe, ancorados nessa palavra, porque ela tem que ser a bússola da nossa vida. Você sabe que você confessando certo, você vai prosperar? Não, pastor, eu estou satisfeito com isso. Então fique tranquilo. Isso que eu quero comentar com você, você pode descartar para a sua vida, se você não quer prosperar na sua vida. Mas eu creio que em sã consciência, todo mundo quer. Porque quando nós falamos de prosperar, cuidado, não pense só na cifra, mas também tenha cuidado, pense também nas cifras. Porque aqui na terra, você vai precisar das cifras. E a gente precisa andar no equilíbrio de tudo. Mas prosperidade
na ótica da palavra, diz respeito primeiro a uma vida cheia do Espírito. Prosperidade na ótica de Deus diz respeito a você ser uma pessoa boa, uma pessoa viva em todas as áreas. Diz respeito a você estar andando em linha no espírito, na alma, no corpo, nos relacionamentos, nas finanças e em todas as áreas que você tocar. E você pode desfrutar. A Bíblia fala como nós podemos, viver uma vida próspera. O Senhor tem passagens na Bíblia que nos ensina a termos êxito em tudo que intentarmos fazer. Mas para isso algo tem que sair da nossa boca. Escute, Josué 1:8. E você vai entender que confessar a palavra faz você prosperar. A Bíblia diz, Josué 1:8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite. Com que finalidade? A Bíblia diz, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Escute, medita de dia e de noite. Não deixe essa palavra se apartar da tua boca, para que você tenha cuidado de fazer tudo. Escute, tudo, fazer tudo conforme o que está escrito. Aí ele diz no final desse versículo 8: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Salmista no capítulo 1, ele diz também as mesmas coisas, em palavras diferentes, mas ele diz a mesma coisa. Ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Preste atenção, escarnecedor é aquele que fala coisas que trazem escárnio. Aí ele diz, antes, o seu prazer está na lei, e ele medita nela de dia e de noite. Esse homem que tem prazer na lei de Deus e que medita nela de dia e de noite, a Bíblia diz que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Pode ser inverno, verão, outono, primavera, aquela árvore sempre vai ter vida. Será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que esse homem fizer terá êxito, prosperará. Então, precisamos colocar a vida da fé, o poder da fé, que Jesus nos ensinou, falando lá em Marcos 11, que se crermos com o coração e falarmos com a boca, vai acontecer. Precisamos colocar isso em prática, não só para a nossa salvação, como eu comecei citando Romanos 10, mas para tudo aquilo que intentarmos fazer na nossa vida. Cuidado com tudo aquilo que você tem escutado nesses últimos dias, porque isso tem trazido um conhecimento para você, que tem te alimentado. E muitas vezes você está se pegando falando de coisas que não deve. Deixa os outros falarem. Você não é repórter. Você não é jornalista. Você é crente. E crente, um dos objetivos que ele tem em vida é anunciar o Evangelho. Sabe o que é o Evangelho, queridos? Boas novas. Ou seja, coisas boas que saem da tua boca. Quando alguém vem com a declaração de que tudo vai mal, você é para vir de encontro, em reação àquela ação, dizer, não é bem assim não, tudo vai bem. Ah, mas você está doido? Não, tudo vai bem. São coisas que fazem toda a diferença na nossa caminhada. Não pense que não faz, não. Voltando para o irmão Reagan,
Lá no período da depressão, década de 30, de 40 nos Estados Unidos, esse homem começando o seu ministério, tinha um sapato furado, uma calça para andar, para ministrar. E esse homem pregava prosperidade, parecia que era o homem mais rico da face da terra. Não, ele só estava falando o que a Bíblia fala. Ele só estava chamando a existência para a vida dele o que a Bíblia manda. Eu não sei se você lembra, mas quando nós, desde o ano passado, começamos a ter essa situação adversa em relação às igrejas fechadas, nosso ministério passou às quartas-feiras a fazer lives. E uma dessas lives me chamou bastante atenção. Eles convidaram o pastor Kenneth Hagin, o filho do reverendo Kenneth Hagin, que já partiu, profeta e mestre Kenneth Hagin pai. E de um certo momento o nosso apóstolo Guto perguntou ao pastor Hagin se o pai dele estivesse vivo nesse período de pandemia, como ele tinha convivido com o pai por tanto tempo. Ele perguntou ao apóstolo Guto: o que é que você acha que ele estava fazendo nesse período de pandemia, onde está tendo tudo isso que está acontecendo? E o irmão Hagin, rápido, sem nem pensar, ele nem pestanejou para falar. Ele conhecia tanto o seu pai e sabia como vivia o seu pai, como se comportava o seu pai no meio das adversidades, que ele disse: o meu pai continuava sendo o mesmo, falando as mesmas coisas, declarando fé do mesmo jeito, sem tirar nem pôr. Ele não mudava uma vírgula de como ele vivia, porque o meu pai não vivia pelas circunstâncias, mas vivia pela fé na palavra. Que eu e você tomemos esse exemplo para a nossa vida, e que nós, em vez de declararmos coisas que não tem nada a ver, ou coisas até que estão acontecendo naturalmente falando, a gente deveria dizer coisas que olhos não viram e ouvidos ainda não ouviram. São as coisas que Deus está preparando para mim nesse ano de 2021. Tem coisas nesse ano de 2021 que vão acontecer na minha vida, que ainda não aconteceu na vida de ninguém. Coisas boas, porque esse é o desejo de Deus. Pastor, como é que o senhor declara isso? Declaro por fé, amado. Estou declarando para você dizer também, para você, para a sua casa, para a sua família. E em vez de você dizer vai piorar, você tem que dizer vai melhorar, porque Deus é comigo. Sabe, nesse exato momento, algo grande pode estar acontecendo na tua vida. Algo grande na minha vida, na tua vida. E é isso que a gente precisa se firmar. As bênçãos do Senhor estão nos alcançando agora. E são coisas como essa, amado, sabe, que a gente precisa se alimentar. Declara para a tua casa, declara para a tua vida: eu sou um imã de milagres. Tudo que eu faço dá certo. Eu fico impressionado como pessoas ficam sempre declarando que não prestam para nada, que não conseguem fazer nada. Para com isso, irmão. Mesmo que você não acredite em você, acredite na palavra. Então declaro o que a palavra pensa ao teu respeito. Você agora está na luz, você é luz, você não é mais trevas. Você é bênção. Então seja você uma bênção. Haja dessa forma, vivendo dessa forma. Amém? Nós estamos encerrando essa ministração, mas eu creio de todo o meu coração que coisas ficaram implantadas na tua vida nessa noite. E se você ainda ficou meio que pensativo, graças a Deus pela tecnologia e pelas pessoas que estão nos servindo nos bastidores, que essa ministração fica no nosso canal de YouTube. Essa ministração também vai para o nosso Castbox. E você pode meditar, até que aquilo que Deus quer impregnar na tua vida, de você só falar certo, você vai passar a falar certo. Escute isso.
Fique incomodado com o que está acontecendo. Não se acostume com o que está acontecendo. Não se acostume a ficar só assistindo cultos na live. Não se acostume. Ou é tão bom assistir culto na live, eu fico deitado na minha cama, boto um lençol, é tão bonzinho. Não preciso me arrumar, não preciso sair, não preciso, as mulheres, né, me maquiar, me produzir. Não, amado, não se acostuma com isso. Porque Deus não nos fez para vivermos isolados. Deus nos fez para ficarmos juntos. E fé fala. E eu estou declarando que mais cedo do que nós imaginamos, tudo vai voltar ao normal. E a igreja do Senhor vai permanecer firme e forte. Embora muitos queiram diminuir, desprezar, trazer uma condição de desgaste para a igreja, nada disso vai impedir o avanço da igreja, porque foi Deus quem estabeleceu, e o que Deus estabelece, Ele permanece firme, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. E a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. E a Bíblia diz: não deixeis de congregar. É por isso que eu declaro por fé os cultos voltando normais, e nós aqui juntos, reunidos, declarando que ficamos alegres quando ouvimos que iríamos para a casa do Senhor. Amém? Então eu quero orar com você, declarando algumas coisas na sua vida. Pai, no nome de Jesus, tua palavra foi ministrada, e eu tenho certeza que aquilo que o Senhor queria trazer através da minha vida, Senhor, o Espírito Santo vai lembrar a todos quantos estavam ligados, conectados, e aqueles que futuramente irão estar assistindo essa ministração. Que essa palavra, ela surta efeito na vida deles. Que eles entendam o poder que há no falar a fé, no falar corretamente. E que para isso eles precisam pensar corretamente. E que eles saibam que para pensar corretamente eles precisam se encher da palavra. E eu declaro toda preguiça caindo por terra no que diz respeito à leitura da palavra. Todo relaxamento, toda leviandade, tudo aquilo que está sendo pego com leveza na vida espiritual caindo por terra. Eu declaro um incômodo santo chegando na vida dos meus irmãos. E eles desejando, tendo sede e fome pela tua palavra, ao ponto de abrir a boca o tempo todo falando as verdades. E eles verão e dirão como é que as coisas irão acontecer. Falando certo, crendo certo, porque estão pensando certo. Te dou graças no nome de Jesus. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, faça aquela confissão do primeiro versículo que eu li com você. Eu posso até te ajudar nesse momento. Se você está aí do outro lado e talvez esteja só, talvez esteja com seus familiares, não sei. Talvez esteja em casa, dentro de um carro, não sei. Mas eu sei que Deus, na pessoa do Espírito Santo, quer fazer morada dentro de você. Para que isso aconteça, você precisa confessar que crê em Jesus, que crê que Ele foi ressuscitado dos mortos. Então declare comigo, diga: meu Deus, nesse momento, eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos. E declaro com a minha boca, crendo com o meu coração, Jesus seja o Senhor da minha vida. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, e obrigado por eu hoje receber o poder de ser feito teu filho, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você já está salvo. Só flua e viva essa salvação, ok? Eu tenho certeza que se você mora aqui em Natal,
venha nos visitar. Temos o endereço aí no nosso canal. É aqui, muito fácil, na Bernardo Vieira. E você pode estar aqui junto conosco quando tivermos os nossos cultos presenciais. E me procura, dizendo: pastor, lembra daquele dia que o senhor estava falando? Foi naquele dia que eu entreguei minha vida ao Senhor. Eu creio. Quero chamar o grupo de louvor para a gente declarar isso. Eu creio. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ei, a manhã da nossa vida já chegou. Então a alegria do Senhor é a nossa força. E a gente vai se levantar dentro disso. Então, antes do grupo de louvor começar a ministrar esse primeiro louvor que eles tocaram, eu quero falar a você sobre a questão de dízimos e ofertas, que é um princípio estabelecido na palavra. Não foram homens que criaram isso, e não é o fato de você não estar vindo, de forma presencial, que te isenta de você honrar, não com a igreja em si, não comigo como pastor, mas honrar a Deus, E porque só quem vai se beneficiar com tudo isso é você mesmo. Isso é bênção para a nossa vida. Amém? Então, aí no nosso canal, você está acessando, você vê aí e como você pode tanto fazer um depósito, uma transferência, fazer um Pix. A chave do Pix é o nosso CNPJ da igreja, tá bom? Faça entregue devolva, o seu dízimo e oferte aquilo que está no teu coração. Amém? E além de você ser ricamente abençoado, você está sendo cooperador com essa obra. Na verdade, nós só estamos entrando na sua casa porque estamos aqui com todo uma aparelhagem, todos os instrumentos, toda uma tecnologia para que você possa, dentro da sua casa, estar recebendo dessa palavra. E para que isso acontecesse, foi necessário fazermos algumas aquisições. E você sabe que essas aquisições requerem dinheiro. Eu sou pastor há algum tempo e nunca cheguei em algum lugar, numa loja, dizendo que eu precisava comprar esse tipo de coisa para a igreja, e me identifiquei como pastor e eles me deram. Eles disseram: não quero sua identificação como pastor, não, quero que o senhor passe um cartão de crédito, ou dê em cash, ou dê em cheque, mas você tem que pagar, tá certo? Então eu conto com você, conto com sua pegada, com seu comprometimento, tá bom? E olha, fala fé, porque fé fala. Nós vamos cantar agora fé, declarar a palavra cantada. E se levante do sofá, se levante da sua cama e vamos adorar o Senhor juntos nesse momento. Amém? Glória a Deus. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja vento na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura o choro dura uma noite, mas a alegria
creio. Choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro, choro, dor, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Então quero fazer um convite muito importante para você. E esse é um convite imperdível. Amanhã, às 18 horas, nós estaremos aqui com a nossa quarta aula na primeira matéria, primeira disciplina, que eu tenho a honra de estar dando, a autoridade do crente. Venha saber quem você é. Venha saber o poder que Deus já depositou em você. Jesus, para ser o cabeça, ele pegou esse poder dunamis e deu à sua igreja a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amanhã nós estaremos na